Oi, Maicon, boa noite. Oi, cheguei. Eba! A internet não estava ajudando, não, mas agora foi. Eu pensei que era minha. Eu falei, nossa, vou ter que fazer lá da sala, né? Porque eu fico aqui no. Bem-vindos ao quarto do meu filho e meu home office. Há 6 meses, quase, desde. Ó, tá aqui o computador, ó. Ó, aqui que eu trabalho, eu fico aqui, ó, tá vendo? Tá tudo Ah, aqui, ó. legal. Computador ali, ó, o dinossauro do Pedro. Tá tudo aqui. Eu estou apoiando o celular na banheira e no trocador do Felipe. É os bastidores das lives, né? A gente que monta que sabe o que está por trás das câmeras. Quem vê live não vê a zona que tá do outro lado. Pois é, bem isso mesmo. Maicon, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, né, conversando um pouco, falando um pouco sobre o TLC. A gente que está comemorando 17 anos aqui em Salvador. A gente sabe que houveram algumas implantações, alguns TLCs antes, na década de 70, mas como não ficou nada registrado, então a gente está contando de 2003, né? Que foi quando tem tudo registrado, tudo certinho. Então vamos iniciar, vamos fazer a oração, né, invocar o Espírito Santo para que esteja conosco nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos Senhor dos fiéis nossos e fiéis, acendei neles o acendei fogo do neles o vosso fogo amor. do vosso amor, Enviai, Senhor, o vosso e ao Espírito, e vosso tudo o será Espírito, criado, e e renovareis a face da renovareis a terra. face da terra. Oremos, ó Oremos, Deus, que ó instruísse Deus os que corações instruíste dos vossos os corações dos fiéis, vossos fiéis com a luz do Espírito o Santo, Espírito Santo, fazei que apreciemos fazer que exatamente todas apreciemos as coisas, segundo o mesmo Espírito, no mesmo e Espírito, gozemos sempre de suas gozemos da sua consolações. consolação, Por por Cristo que Cristo é Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Senhor esteja nos abençoar na noite de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, É Maicon, nos conte. A experiência de fazer oração assim é bem ruim, porque eu fico esperando você falar, você fica esperando eu falar, e aí um. Bem isso, bem isso mesmo. Aí você para assim para ver se o outro tá falando, tá, e continua. Não, e às vezes dá umas travadas, né? Isso mesmo. Mas me conte, como chegou, né? Quem trouxe o TLC para o Brasil, de quem veio essa ideia? E conte aí como surgiu esse movimento que a gente tanto ama. Bom, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer aqui a todo o TLC da Arquidiocese de Salvador, né, todos os nossos amigos aí, já vi algumas pessoas que eu conheço. Eu tinha visto a Maricelma conectando, eu vi o Antônio, a Tiara tá aí, a Tiara tá agitando, né? Os É, comentários. Algumas pessoas que eu conheço, né? Daí da família TLC Salvador. Eu acho muito legal a interação que a gente está fazendo. O Gonçalo tá aí também. Ô, Gonçalo, meu irmão, tudo bem? Boa noite. Acho muito legal essas interações que estão sendo feitas, né? Tem vários TLCs aí se requebrando aí, dando um jeito de fazer, né, a peteca não cair. Então, parabéns a todos vocês, né? Bom, obrigada. o TLC, ele nasceu a partir de uma inspiração que o Padarodo teve, né, quando ele chegou aqui no Brasil, né? E vendo uma igreja pós Concílio Vaticano II, uma igreja com leigos, principalmente os jovens, que não estavam preparados, né, na igreja, né? Basicamente para fazer as coisas mais básicas, né? Desde tocar um violão, a cantar uma música litúrgica no momento certo, na hora certa. Até hoje a gente erra, né? Imagina naquela época que a gente veio de Certeza. repetir a oração que era falado lá né, lá de cima do altar, né? E o povo repetia em latim mesmo, né? E aí, de repente, vai para a língua materna das pessoas e aí? O que que eu vou falar agora? Como que é? O que que eu tenho que fazer, né? Então, foi a grande inspiração dele foi isso, né? Mas é interessante a gente lembrar o seguinte, o Padarudo, quando ele chegou no Brasil, ele já tinha 50 anos, né? Então, tem muita gente que acha que 50 anos é o fim da vida, né? Que está acabando a sua vida, já está ali, né? Achando que fez tudo o que tinha que fazer. Esse homem chegou aqui no Brasil depois de enfrentar as gangues de El Paso, no Texas, toda aquela problemática das drogas lá na cidade, né? Lá no estado mexicano, no estado texano, né?
E de repente ele chega aqui no Brasil falando inglês, não sabia falar nada de português e ele quer mudar a realidade, quer ver o que ele pode fazer aqui. E ele não começa pelo TLC, né? Isso aqui a gente tem que deixar bem claro, né? Ele começa com outros trabalhos, né? Então ele implanta uma casa de acolhimento para os filhos das prostitutas na zona de prostituição de Campinas, que está ali até hoje, né? Até hoje tá. Ele implanta uma nova paróquia próximo ao Shopping Guatemi, que chama São Paulo Apóstolo, tá? Ele começa a fazer vários outros trabalhos, acolhendo meninos de rua, e de repente, aí ele entra no cursilho, no cursilho, né, de cristandade, cursilho Vaticano, nossa. Ele entra no cursilho de cristandade e ele começa a ajudar no cursilho e ele fala assim, poxa, mas só fazem coisas para adultos, né? Não tem nada para jovem, né? E ainda aquela realidade do pós, né? E olha, lembra, ele não falava português ainda, certo? Ele ainda Imagine, tá, ele não toda a falava português. dificuldade. É toda a dificuldade. Então ele junta um grupo, né, de leigos ali que ajudavam na organização do cursilho, mais algumas outras pessoas, e ele pega e implanta, faz a primeira experiência do TLC, né? E o que eu gosto sempre de frisar, ele é bem legal falar das referências, né? Porque às vezes a gente fala, embora eu tenha vivido muitos e muitos anos com o Padre Haroldo do meu lado e as pessoas que ajudaram a fundar o TLC também, né? Que eu vou até mencionar aqui, é legal a gente falar das bibliografias, né? Das Sim, sim. biografias. Ó, então, essa autobiografia dele, né? Que é Haroldo Hahn, esse terrível jesuíta, descreve todos esses percursos, tudo mais, até chegar em Campinas, aqui no Brasil, e fala dos nomes, e até coisas que não estão contidos no manual, né? Então, Uhum. as histórias que eu vou contar para vocês hoje não tem no manual. Então, eu fiz TLC, eu sei tudo de TLC. Não, você sabe o que te apresentaram, você não sabe tudo de TLC, né? E, bom, e ele começa a fazer esse trabalho, então ele junta com o Antônio Orlando, que era o coordenador do cursilho, naquela época, do GED, né, que é chamado de GED, o Grupo Executivo Diretor do cursilho. E ele conhece Dona Maria Lamego, uma carioca que morava em Campinas, poliglota, super inteligente, é um artista. Foi ela que pintou a capa, ela que fez a capa. Tá? Do livro, né? Do manual. Exatamente. Ela fez a capa. Na verdade, eu digo que o Padaroldo, ele deu a espinha dorsal e escreveu boa parte, e falou boa parte das coisas em inglês, e a Dona Maria Lamego, ela ia traduzindo enquanto ensinava ele a falar, né? Hum, Ensinava ele a falar em português, ensinava o português para ele, e ela ia traduzindo o manual, escrevendo os primeiros rascunhos do manual do TLC, e depois ela ia colocando outros artifícios ali dentro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que o TLC ele é um movimento irmão do cursilho, porque tem muitas coisas da estrutura do TLC que se você chegar no cursilho você vai falar que é a mesma coisa, né? Um exemplo bem basiquinho é o Mirante, né? Nós temos o Mirante, que é aquela lista das pessoas que fazem o TLC. Em muitos lugares nem faz mais papel, não imprime mais, né? manda por e-mail agora. Manda por e-mail, tudo mais, né? Mas é a lista das pessoas que fizeram. No curso ele chama quadrante, né? Então, Hum, né, algumas coisas assim, né? Enquanto no TLC é matraca, no curso ele chama mensagem, né? hum, Então, assim, você tem várias coisas, né? Várias características. E as outras coisas que ela foi inventando, por exemplo, o nome matraca foi Dona Maria Lamego, né? veio dela. Matraquinha, Dona Maria Lamego, né? O positivão, né? Aquele cheque, né? Porque ele explicou para ela o que ele queria, né? Ele falou assim, quando eu quero fazer uma lista de compras, no ECC tá chamando quadrante. ECC, É. TLC, tudo sai da mesma coisa, tá? Foi tudo ramificação de movimentos, tá? E aí ele falou para ela, né? Por isso que eu falo, ele falava o que ele pensava e ela meio que traduzia e ia colocando na prática e testando. Então ele falou assim, eu acredito que
A salvação, o homem ele está num caminho de santificação, né? Está num processo de santificação. Então você tem que cumprir etapas. Então, mais ou menos quando você vai no mercado, você faz uma lista de compras, você fica marcando o que você comprou, ou você risca ou você dá um chequinho do lado. E aí ela, com essa inspiração do cheque, ela fez né? O sempre mais alto é o caminhar, é o cumprir etapas, entendeu? Que ela Aham. foi marcando. Então, várias outras coisas ela foi desenhando. Todos os desenhos do manual original, o Narigudinho, não sei se você já teve a oportunidade de ver, Já. ó, o Narigudinho, ó, para quem nunca É. teve a oportunidade, aí, ó, tá vendo? O Narigudinho esse aqui é desenho que ela fazia a mão livre, tá vendo? Coisa linda, né? É muito rico isso. E no segundo momento, então, se eu pudesse falar que a Santíssima Trindade do TLC é Padre Haroldo, Dona Maria Lamego e Antônio Orlando, né? A capela do TLC de Campinas chama Sala Antônio Orlando, né? Porque a gente usa lá é, para fazer capacitações, então não é uma capela, a gente transforma em capela, a gente dedica somente para o TLC, né? Somente para o encontro. Entendi. E aí depois entra uma senhora muito relevante na história TLC, que é a dona Nelly Babini, né? É ela a criadora do mini TLC, né? Então ela se junta a esse grupo e continua ali fomentando as coisas, né? Então tem N histórias, muitas histórias legais assim da implantação. Desde ela contava para mim que o banho, enquanto a gente aqui no TLC de Campinas a gente tem um hotel, né? O Instituto Padre tem um hotel lá. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer aqui. Ah, ainda não, só conheço por foto. Mas a Só por estrutura é foto, muito né? boa. Então, uma estrutura muito boa. Tem um banheiro para cada 4 pessoas. Tem um quarto para 4 pessoas, um banheiro, sabe? E aí ela fala: hoje vocês têm luxo. Naquela época a gente dava TLC e eu ficava olhando para os meninos, eu ficava olhando para o caminho assim do sítio, porque as meninas iam tomar banho no rio e os meninos não podiam chegar lá para olhar, entendeu? Eram umas coisas Tem que assim, ficar né? de olho. Tem que ficar de olho. Imagine. Agora me conte como foi, como se espalhou o TLC, né, pelo Brasil. Como foi esse processo? Então, até aqui no livro, né, essa autobiografia do padre, ele fala que chegou num certo momento que ele viajava 3, 4 cidades por final de semana, ou por dia do final de semana, com o seu Fusquinha, né, dando palestras em TLCs, né, implantando. E foi uma coisa muito orgânica, foi um boom, né. Ele fez uma primeira experiência em Campinas, que não foi na Casa Amarela. Muita gente acha que o primeiro TLC da história foi num casarão aqui dos Lafayette. A região aqui de onde está o Instituto Padre Haroldo e o shopping Iguatemi tem vários pastos, assim, fica bem no extremo da cidade, né? E naquela ocasião ali era tudo pasto, era uma grande fazenda dos Lafayette, tá? Inclusive o shopping Campinas, o shopping Iguatemi, o terreno não é dele, é alugado para a FEAC, que a FEAC foi uma fundação criada em cima da fazenda dos bens herdados por essa família Lafayette, que era muito rica, né? E Interessante. aí, ele fez o primeiro TLC, na verdade, no Centro Kennedy, que fica no bairro São Bernardo, que aqui é até perto de casa, tá? É um centro de jesuítas que fazem capacitação, treinamentos e tudo mais. O primeiro TLC foi feito lá, tá? Depois foi para a Casa Amarela, até o terceiro Congresso Nacional do TLC, a gente fez lá uma dinâmica muito bonita, lá em 2005, se não me engano, tá? Ah, e quando eles começaram a fazer as primeiras experiências ali de TLC, tanto no Kennedy, depois na Casa Amarela, foi acho que o terceiro ou segundo já foi para a Casa Amarela, ele começou a receber padres e muitos. E Campinas sempre foi uma cidade universitária, né? Então recebe muita Sim. gente de fora, né? Então as experiências foram espalhando e falava: lá tem um padre gringo em Campinas que faz um TLC, que faz isso, que faz aquilo, né? Então a conversa foi espalhando, espalhando, e de repente o padre se colocou dando retiros no sul, dando retiros no norte, né? Então se espalhou muito, muito grande na década de 70, muito, muito, muito na década de 70. Mas como você falou, né? Foi um crescimento muito grande, foi um boom, mas não foi ordenado, né? E aí o que acontece? Você vai fazendo e aí de repente o fogo apaga, acaba aquilo, né? Então, a gente tem muito histórico, né, por exemplo, uma vez eu estava no avião indo para Brasília, se não me engano, ou ia fazer uma perna em Brasília para ir para outra cidade do Nordeste.
não lembro exatamente. E veio um senhor correndo com uma pastinha assim, todo arrumado, ele mais um rapaz correndo para pegar o ônibus, porque aqui a gente tem que pegar um ônibus no terminal para ir até o terminal da Azul, aqui em Campinas, no aeroporto. E aí quando esse senhor chegou, eu tava com uma blusa do TLC, mas não essa blusa, do TLC Campinas, escrito assim, laranja assim. Ele Uhum. olhou para mim assim, todo suado, falou: "Você é do TLC?" Eu falei: "Sou." "Nossa, o TLC existe ainda?" Isso foi, sei lá, 2014, 2013, mais ou menos. Falei, não, existe. Tanto que eu tô indo. Ah, é. Tanto que eu tô indo para um congresso regional no Nordeste, lá no Nordeste 2, né, na cidade de Maceió, tô indo fazer o congresso lá. Aí ele falou, nossa, eu fiz meu TLC em 70, eu era seminarista, e nunca mais ouvi falar. Você entende? Imagine. Ficou marcado. E era um bispo esse Ah, senhor. Era um bispo. Ele estava indo para Brasília, acho que ele fez baldeação em Campinas, conexão em Campinas, e aí estava indo para Brasília. Eu ia fazer lá também para ir para Maceió. E, e é muito engraçado, porque isso acontece. Você falou isso aí no começo, né? Ah, a gente está contando desde 2003, né? Mas quantos não foram os TLCs espalhados por aí que, né, começaram, é. deixaram suas sementes lá e não tiveram mais retomada, né? Aqui a gente tem um histórico de ir na Paróquia da Saúde, e tem um registro que houve um retiro, só que como não, a gente não conseguiu ainda nada, nenhuma documentação que, digamos assim, comprove isso, a gente só sabe as informações de boca, digamos assim, então aí a gente conta do Vale, que é de onde a gente tem realmente o registro, as informações tudo certinho, mas Uhum. a gente sabe que na década de 70 já houve essa primeira tentativa de implantação aqui em Salvador. Aqui em É, Salvador, mas talvez o Padre Irala, que está aí em Salvador agora, né? Ou ele não está mais em não, Salvador, o Padre Irala. não, acredito que não. Ele já ficou aqui um tempo, mas agora acho que não tá, não. Ah, tá bom. A gente vai ter uma live com ele, acho que daqui 2 ou 3 semanas, e aí eu Isso. resgato essa história com ele. É. Agora me fale um pouquinho sobre os diversos, digamos, braços do TLC, né? Como você mesmo citou, a questão do mini TLC, a gente sabe que tem o TLC Uhum. escolar. Quais são essas outras dimensões do TLC? Eu chamo isso de expressões do TLC, né? O TLC tem N expressões. É engraçado aqui no manual, né, no primeiro manual, que eles fizeram um grande apanhado, né, de experiências para aproveitar o livro, tá? Porque o Padarotto, ele sempre foi ele é sempre aquele concentrador, né? Ele puxa as coisas para ele e sai fazendo, né? Então, nessa época, para você ter ideia, ó, nós tivemos aqui, ó, Coloco, tivemos Voluntários, Espírito Santo, Renovação, tá? Sim, Porque esse livro veio depois da experiência 67. Já tinha quando esse livro foi editado, já tinha bastante chão, já tinha rodado bastante tempo, né? E aí teve várias, mini TLC tá aqui, né? Então tem várias coisas, TLM tá aqui, né? Então, já para você ter ideia, já tinham expressões diversas naquela época. A própria Dona Maria Nelly, a Dona Nelly, ela entrou no TLC para, além da Kombi que ela tinha para pegar os meninos para fazer o TLC, porque aqui fazia TLC por baldeação, sabe? Era assim, sim. você pegava você ia lá no meio do centro de Campinas, pegava aqueles meninos que estavam lá na rua abandonados e levava para fazer TLC. Era assim que nasceu, tá? E aí tem gente hoje que coloca regra, né, para fazer TLC. Tem que ter crisma, tem que ter isso. Mal sabem eles que a gente é experiência de meninos que usavam droga e Sim, prostitutas, sim. né? Os primeiros TLCistas são esses, não são outros, né? É. Aí hoje a gente só gosta do cheirosinho, né? Uhum. E aí, ó, essa é a grande crítica que eu sempre tenho quando falam essas coisas. Eu sempre lembro isso, né, do histórico, né? E o que aconteceu? A dona Maria Donelli entrou porque precisava fazer um TLC para os jovenzinhos, para os menorzinhos, né? Então criou o mini TLC, né? Então a primeira expressão, uma das primeiras expressões, então foi o TLC, mini TLC e TLM, né? Os Sim, padres que faziam TLM eram o padre Irala, né? O Jonas veio fazer o primeiro TLM em Campinas, o então seminarista Jonas Abib, né? sim. Hoje é Monsenhor, né? Ah, tinha um outro grupo também, só que o TLM ele teve uma vida, começou e depois virou um outro movimento, né? Ele se transformou em outro movimento, que acontece muito, tá? Muita coisa que nasceu o TLC virou outra coisa aí depois, né? Sim. Então, por exemplo, nasceu o OPA, que é a oração para a arte, se não me engano, tá? É. Então, e o OPA é vivo até hoje, né? O Sim, OPA é aqui em vivo até Salvador hoje. tem também.
Então. Então tem essas coisas, né? Então começou, esses três aí são as três primeiras expressões, TLC, TLM e mini TLC. Depois foi avançando, né? Nós tivemos experiências com os pais, né? Foi muito forte a experiência com os pais, né? Os pais do telecistas, né? Nós tivemos também, aí para o sul nasceu lá uma coisa muito forte que foi Guadalupe, né? Então uma equipe Sim, de sim. Guadalupe, né? Equipe E Guadalupe. outros tantos aí que foram criados, né? Então, por exemplo, você vai aqui para São Paulo aqui, né? Mas para o interior de São Paulo, o pessoal lá tem a externa, que é muito forte. O Maceió também tem a externa, que é muito forte. Que é a visitação das casas enquanto o TLC está rolando, né? É. O TLC está rolando, eles estão fazendo lá. Eu achei Aí teve muito uma outra. interessante o pessoal da equipe Guadalupe, né? Eles contando a história de como funciona nos 50 anos, E, naquelas palestras que tiveram. Foi muito isso interessante ter mesmo. esse contato, a O forma de Guadalupe trabalho. veio de Curitiba, né? Então a gente, como Campinas sempre foi uma cidade muito universitária, sempre vem muita gente de fora e começa a participar do TLC, né? Então esses intercâmbios são muito ricos, né? Por exemplo, a E, gente tem coisas de Botucatu, que é, por exemplo, a gente tem lá no sábado à noite, a gente chama Pedacinho do Céu. A gente enfeita a capela como um céu, tal, bonitinho, tal, faz uma adoração, né? Isso aí veio do TLC, né? Veio do TLC Botucatu. E de Curitiba veio a Guadalupe, né? A gente chegou num momento em Campinas. Tem um monte de gente aqui de Campinas assistindo, pelo menos eu vi algumas tem. pessoas entrando. É, que a gente não tinha mais como comportar os telecistas já na equipe de trabalho, porque a casa tinha uma limitação de 100 pessoas, né? E o bombeiro pegava direto a gente lá, ultrapassando o limite, né? Sim. E aí a gente pegou e a gente começou a estudar formas de continuar acolhendo, mas tendo uma espiritualidade. E aí a Juliana Landolf, que era o TLC lá de Curitiba, que trabalhava com a gente em Campinas, trouxe essa experiência de Guadalupe, a gente mandou alguns TLCistas lá para Curitiba, fizeram e a gente aperfeiçoou, colocamos algumas coisas nossas no roteiro e aí foi. E a partir de Campinas a gente expandiu a Guadalupe para todo o sul de Minas, né? Então hoje nós temos mais algumas dioceses que tem Guadalupe. E a gente quis mostrar isso lá nos 50 anos, bem lembrado, né? E até um pouco de dívida que eu sinto com o TLC de Salvador, que eu coloquei vocês numa sala muito pequena para fazer o TLM, né? E Foi. aí, mas assim, lavar roupa suja. É, a gente mandou um formulário para todos os inscritos e a gente perguntou quais seriam os temas que eles gostariam de ter. E foi Sim. estourado droga, problema de droga, essas coisas, sabe? Assim, como lidar, como fazer isso, como fazer aquilo. Então a gente pegou uma sala grande e colocamos para esse tema, né? Aham. Aí eu lembro que o bombeiro saiu lá do santuário falando assim: aquela sala tá muito estourada, tem que tirar a gente de lá, tem muita gente lá. Aí eu cheguei assim, mas tava bufando. Aí eu falei assim: gente, não entra mais ninguém, e nem abre essa porta para o bombeiro não ver. E aí, quando eu cheguei na sala, que estava o Juliano, que era o coordenador terapêutico do Instituto Padre Haroldo, para falar sobre a problemática da droga, como que a gente poderia trabalhar no TLC, tinha 30 pessoas numa sala de 400. Então, é Eu bem lembro. injusto Eu lembro isso, que eu tava de né? Assim, voluntária e ficou uma agonia naquele corredor. não, mas não é chato, porque como que eu ia É, saber? A gente manda formulário, um monte de gente fala, né? A Tami aqui está perguntando o que que é essa Guadalupe, é né? equipe Guadalupe. E o Fer falou que lá também no Nordeste tem. Tem sim, Fer, é Isso. verdade. Não só aqui no estado de São Paulo, né? Então, o Tami, é um retiro sim, tá? É um retiro paralelo. A gente faz. Você fez o TLC nesse TLC 1, vamos supor, TLC 1 da sua paróquia. Quando for para o TLC 2, ao invés de você trabalhar com o cursista no TLC 2, você vai para um segundo retiro paralelo para você fazer um aprofundamento mariano de sacramentos. E aí depois, no terceiro TLC, você é convidado a trabalhar com os cursistas lá na frente. Tá? Gente, Eu- encurtei a explicação, mas é mais ou menos isso. É, mas é muito interessante. E o TLC escolar, que eu vi Então, o também. TLC escolar também é outro aprendizado que a gente teve lá de Curitiba, né? A gente não conseguiu expandir isso, a gente fez questão de mostrar, né? Assim, eu acho que os 50 anos foi uma baita oportunidade da gente explorar as diferentes facetas do movimento no Brasil, né? Então, eu fiz questão de colocar um momento para vocês falar de TLM, um momento para Curitiba falar de Guadalupe e de escolar. Ah,
eu estava hoje de manhã na Diocese de Santa Mara fazendo a live, e eles fizeram a parte da missa, né? Cada TLC, cada diocese, a gente deu um pedacinho do evento para chamar de seu, né? Claro que não deu Foi. para fazer de tudo, porque eram 37 dioceses, não deu, né? Mas o TLC escolar, ele trabalha muito mais na pegada da prevenção, né? Uhum. É, que a gente, isso a gente é uma coisa até que o Padre Haroldo acreditava bastante aqui, ele falava isso muito pra gente. Ele falava assim, para você ter ideia, o Padre Haroldo, ele pedia pra gente não falar sobre droga nas matracas, em Campinas, Sim. né? Ele falou assim, imagine só, o jovem está vindo para um instituto que é referência no tratamento e na reabilitação de pessoas, né? E também na parte, a Lúcia, a gente fez uma live na semana passada, se não me engano, com a Lúcia e com o Bertolini, e ela falou da grandiosidade do trabalho do trabalho social de Sim. prevenção, né? Não do tratamento, mas da prevenção, né? Que é muito maior hoje que o trabalho da reabilitação, né? É. Ele falou, agora o jovem vem para cá, vai ficar falando de droga, vamos falar de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo chegar antes, nesse jovem, a possibilidade da droga chegar é bem menor, né? Com E lá certeza. é essa temática que o TLC escolar faz. Então eles fazem o TLC escolar dentro de uma escola, com agentes e jovens do TLC que estão estudando naquela escola, sabe? Promovendo um diálogo. E é outra pegada. Até eu acho que seria legal você conversar com a Val e pedir uma live só para ela falar sobre isso com vocês, porque eu acho Uhum. bem legal lá o trabalho. Então eles trabalham muito nessa frente de prevenção mesmo, tá? Foi. Tamara tinha comentado que em feira tem, aí ela falou do aprofundamento. Acho que é porque aqui em Salvador também a gente já fez o que a gente chama de ALM, né? Que é o aprofundamento após o retiro, né? Quem já fez o retiro, só os TLCistas, a gente faz o fim de semana de retiro só de aprofundamento. Aí A seria gente o tem ALM. algumas coisas, a gente tem algumas coisas no manual que falam sobre o retoloco, o maxoloco, que são coisas que foram meio que caindo em desuso em alguns lugares e outros foram remodelados. Mas a gente também acredita que o TLC ele tem a capacidade de se modelar a necessidade local que ele está inserido, né? Então, se você vai chamar de ALC, que nem eu já escutei, né, quando falaram, né, aprofundamento da liderança cristã, ok, né, não tem nenhum problema, né? Ele pode ter inspiração no TLC, mas assim, a gente não pode cobrar que todos os TLCs de todos os lugares do país vão seguir a mesma didática, porque não faz sentido, né? É. E sobre você, né? Falar um pouco sobre Michael. Como foi sua história no movimento? Como você teve contato com o TLC? Como foi Uhum. se desenrolar do TLC na sua vida? Eu, desde os 6 anos de idade, eu tô na igreja, né? Então, eu fui levado à igreja para catequese com os meus pais, né? E aí eu fiz lá o nível 6, nível 7, e aí foi até o nível 12. Aqui, na minha paróquia era assim, né? Fiz a primeira Eucaristia, fiz perseverança, aí depois me inscrevi para ser catequista, fiz o curso e fui fazendo um monte de coisa, né? Eu até fiz uma época de discernimento para o discernimento religioso, né? Nos Paulinos, né? Lá na Raposo Tavares, em São Paulo. Mas não foi para frente. Eu tinha até um diretor espiritual, né? Dr. João, o padre João Bortolini. E aí depois eu tive o contato com o TLC em 98, na retomada de Campinas. O Cícero Daniel foi o primeiro coordenador aqui, primeiro chefe, né? De curso aqui em Campinas, da retomada do TLC em 98. Não sei se vocês sabem, mas Campinas ficou parado 20 anos. Depois a gente até pode entrar nisso. Tá? Sim, sim. E aí eu fui convidado, mas não fiz em 98, tá bom? Aí quando chegou em 2004, uma menina chegou lá no grupo de jovens que eu participava e me convidou para fazer. Levou uma fichinha, papel, eu preenchi, mas falei, vou preencher para parar de me chamar, né? Porque eu já era bem ativo na comunidade, dava catequese, cantava na liturgia, né? Cantava salmo, fazia tudo ali, né? E era bem ativo. Aí eu peguei e falei, ela falou, não, vamos lá, vamos fazer. Me ligou uma semana antes, vai fazer? Eu falei, vou fazer, né? Então tá bom. Aí eu entrei lá, fui fazer o treinamento, né? Entrei no curso e tal. Não gostei. Pensa só, pensa só, um Papa Hóstia indo fazer um curso de certa forma querigmático, entendeu? Sim, sim. Né? Com a arrogância, como o Alan acabou de falar, né?
né? Com a arrogância e a prepotência de um que achava que já tinha lido a Bíblia de cabo a rabo, e eu li a Bíblia uma vez, né? Do começo ao fim, né? Na sequência dela, né? E depois aprendi que não era bem assim, né? E eu cheguei lá e falei, não gostei. Mas, com a experiência que eu tinha de grupo de jovens, o Pedro falando oi para vocês, eu peguei e eu vi uma baita ferramenta, né? Eu falei assim, nossa, isso aqui é uma ferramenta de evangelização muito boa, né? Dado todas as limitações que eu tinha sentido, eu achado que tinha sido fraco para mim naquele momento, tudo mais, mas eu me coloquei a participar das reuniões. Eu fui, comecei a participar, e aí sempre como eu sempre tive desenvoltura, eu comecei a dar matracas ali nas reuniões, matraquinhas e tal, e me chamaram para falar e coordenar um curso logo na sequência, assim, né? E aí eu comecei e tal, aí depois de um ano eu já estava coordenando o TLC, né? Vi a grandiosidade do TLC, vi que realmente ele não é feito para pessoas. Não tem como. Você consegue dar uma nivelada no curso para as pessoas que já têm uma certa experiência, mas você não consegue nivelar ao ponto de deixar as pessoas que não têm a mesma carga, né, histórica de igreja no mesmo nível, né? Então você tem que colocar alguns, né? E aí eu peguei, mas comecei a participar. E aí, coordenador de Campinas, coordenador regional, e aí participei participei do congresso, né? Conheci as pessoas, conheci o Bertolini, conheci o Tarzan, conheci o Telmo, todo mundo. E aí comecei a ter essa ideia da grandiosidade do TLC e continuei fazendo meu trabalho na Arquidiocese de Campinas, né? E nas dioceses ao redor de Campinas aqui. Conheci minha esposa no TLC, né? Então, estou com ela desde 2010, fevereiro de 2010. A gente Tá? estava falando até sobre isso ontem, né? Que o TLC também proporciona muitos casais. Mas tem muita gente aí que se não fosse o TLC ia estar solteirão até hoje. Também tem isso. Mas aí a minha história é essa. Eu fui me apaixonando pelo movimento, pelas pessoas do movimento, pelas histórias. Eu acho que o que faz o TLC ser rico são as histórias que ele provoca, né? E as histórias com que você tem contato ao longo do tempo. Estou vendo um monte de gente bacana entrando aqui, de amigos que eu construí a partir do TLC, né? Então isso Sim, é muito legal, né? Essa história que a gente cria no TLC é muito legal. sim. Quando você fala que o TLC ficou parado um tempo, né? É associado àquela questão da primeira onda, da segunda onda? Sim, o Bortolin fala muito disso, né? A primeira onda, a segunda onda, e agora a gente está provocando a terceira onda para 2021. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Mas o TLC, pela palavra treinamento, né? Na época eu não vou falar, vou tomar cuidado com a palavra que eu vou usar, porque eu não sei o público que a gente tem, na Aham, real. entendo. Mas quando teve o regime militar, né, Uhum. foi se criado uma lei lá, um ato institucional 5, né, e esse ato institucional começou a limitar as atividades que a gente tinha de aglomeração, né, de reuniões e tudo mais. E a palavra treinamento pegava muito forte naquela época, tá? Então, muitos bispos, né, coniventes com isso, ou receosos, não sei qual que é a melhor palavra para colocar aqui, pediram para encerrar os movimentos. E o TLC de Campinas era muito forte e foi encerrado naquela época, tá? E a gente ficou ali 20 anos parado. O Beto, né, o presidente do Instituto Padre Haroldo, ele conta que tinham agentes do AI-5 infiltrados nos grupos dos TLCs ali na Avenida Paulista, que tinham vários TLCs na Avenida Paulista. Colégio Ah, São Luís, o Beto era do Colégio São Luís. E teve uma ordem para cancelar o curso, cancelar tudo, e fechou, sabe, por causa disso. Então, muitos TLCs foram parados. Outros não, por exemplo, Maceió não foi parado, né? sim. Maceió não foi parado. Outras cidades menores, né? Então, assim, o que sofreu mais foi as grandes cidades, né? Onde tinha grandes cidades, né? Grandes concentrações de jovens, principalmente onde tinha aqueles movimentos estudantis que estavam aflorando na década de 70 e tudo mais, né? Então foi isso que aconteceu. Aí, quando chegou em 98, o bispo da época, o Dom Gilberto Pereira Lopes de Campinas, né, arcebispo de Campinas, chamou a dona Nelly, que era uma senhora muito influente na igreja e muito articulada, né? Dava formação, dava formação para muitos dos que acolheu muitos dos seminaristas que depois se tornaram bispos. Por exemplo, Dom Irineu
é amigo dela, foi amigo dela há muitos anos. Ela formou o Dom Irineu, sabe? Deu formação para ele e tudo mais. E aí o bispo chama a dona Nelly e fala assim, por favor, reanima o TLC em Campinas, porque a gente está tendo uma onda de drogas e um monte de coisa, isso foi em 98, e os movimentos, as pastorais de juventude estão fracas e a gente precisa dar uma reanimada com movimentos aqui. E aí o TLC volta, assim, o TLC e outros movimentos também vão crescendo. Aí Aham. também tem a ascensão tem a explosão da renovação carismática, na mesma época, sabe? Então foi ali um reflorescimento, né? Tipo, uma nova, Um um novo ressurgir. renascimento, né? Um ressurgir ali, né? Uma nova aurora, né? Da igreja com os movimentos de juventude. Agora, nessa época, depois dessa segunda parte, foi que ele se expandiu mais? Ou na primeira parte ele já tinha feito uma grande expansão? Ah, é um grande escuro isso pra gente, né? A gente não sabe muito bem, porque a gente nunca foi muito de guardar os históricos, né? A gente sabe, teve várias expansões, né? TLCs fortes nasceram nesse período, mas a gente não sabe exatamente como foi isso, né? Quando o Bortolin, ele inicia uma reorganização e começa, chama um garoto, um jovem menino da época chamado Tarzan, né? Para organizar o primeiro Congresso Nacional, eles pegam cartas e enviam para todas as dioceses e arquidioceses do Brasil, todas. Enviam essas cartas manuscritas, ou datilografadas, não sei exatamente. Enviam essas cartas e aí começam a receber, né? Foram recebendo inscrições e tal, e aí fizeram um congresso. O primeiro congresso foi, acho que foi em 99, 98, se não me engano, não tenho agora de cabeça. Eu sei que o segundo congresso, eu tô até com a pasta do segundo congresso aqui, ó. Eu tô organizando um armário aqui que fica aqui. Esse aqui foi a pasta, ó, foi em 2000, então deve ter sido em 98 mesmo. Tá vendo? Ah, 2000, certo. teve o segundo lá em Botucatu, tá? É, então foi a partir daí dessa reorganização com o Bortolin, que a Alguém gente chama botou de. que foi mimeografada essas cartas. Com certeza, cheiro de álcool, aquela coisa, sabe? Né? A minha mulher, não, a minha sogra tem um mimeógrafo até hoje, porque as duas são professoras, né? Ah, Embora não usem mais, mas tem. E aí fizeram esses levantamentos. O que eu fiz quando eu assumi em 2013 foi fazer um levantamento. Eu fiz lá um censo nacional em 2013 para saber onde nós estávamos. E aí nós tivemos o retorno de 30 dioceses. Nós fizemos depois, em 2015, e recebemos o retorno de 36 dioceses. Depois nós tivemos notícias de outras dioceses que foram sendo expandidas, entendeu? E aí, por exemplo, aí na região de vocês teve TLCs que foram expandidos, né, em outras sim, dioceses. sim. E aí a Nos gente já tem um últimos número. tempos já foram duas cidades que adicionaram TLC. A gente tem que dar na é, Bahia. E aí a gente tem. Só que assim, a gente considera a TLC organizado diocesanamente, aqui já tem o reconhecimento do bispo, tem um corpo, tem, sabe, tem uma ligação com os trabalhos da diocese, porque às vezes você tem um TLC que está numa paróquia separado, né, ali, só naquela realidade do paroquial, e não tem a ideia, não tem o reconhecimento do bispo, o bispo nem sabe que existe, porque é uma realidade muito paroquial, né? Então isso aí a gente até tem o cadastro, mas a gente não tem acaba sendo uma base de apoio nossa, mas não tem o peso de estar junto com o bispo, né? Algum acompanhamento. Essa divisão que existe, não sei se todos conhecem, se você pode explicar, do nacional, como é que ela funciona? É coordenador, vice, e como isso se replica nas cidades? Então, a gente tem basicamente um grupo, né, que fica na base de Campinas, né, a gente fica aqui sediado no Instituto Padre Haroldo, com telecistas da cidade de Campinas, basicamente porque era o que dava para a gente fazer naquela ocasião, né, então as pessoas que tinham trabalhado comigo, né. Então a gente tem basicamente o TLC, o coordenador do Secretariado Nacional, que sou eu, aí depois nós temos o Gui, que é o coordenador de eventos, aí depois nós temos a Giovana, que é coordenadora de formação, depois nós temos o Dorta, que é coordenador de eventos também,
e tem o Regis, que é tesoureiro, né? Então a gente tem essa organização. Depois a gente se distribui nas coordenações regionais. Por exemplo, tem a Tiara aí na Bahia, nós temos o Gibeão no Nordeste 2, nós temos a Lucilene, nós temos algumas pessoas nas regiões, né? E depois a gente faz, quando tem mais do que uma região, caso da densidade demográfica, como São Paulo, por exemplo, o Luizinho é de uma região, o Ed é de outra, o Ricardo é de outra, né? A gente faz essas subdivisões basicamente seguindo as subdivisões da CNBB, tá? Então, Nordeste 2, Leste um, Nordeste um, é assim que a gente subdivide. Só que às vezes você tem tipo um TLC de 40 pessoas separado a 500 quilômetros de distância de outro, né? E só tá lá naquela região só ele. Então a gente pega e junta esse aí para ter um pouco de encontro e tudo mais, né? Então, basicamente é isso. A gente não faz um trabalho de hierarquia, né, no modelo eu mando, vocês obedecem, a gente não faz um modelo piramidal, né, embora a nossa igreja seja piramidal, né, a gente não faz isso, a gente gosta de fazer um trabalho muito mais compartilhado e que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo nível, porque a gente o Padarudo era assim, né, então eu falo que a gente tem que replicar a ação do fundador no movimento, né? Então a Sim. gente não, pelo menos você pode ver, por exemplo, eu aboli o nome presidente do Secretariado Nacional, eu não uso, nunca usei. As pessoas chamam, mas eu sempre me posiciono como coordenador e não como presidente, né? Porque presidente para mim é o Padarodo e acabou, né? Tanto que quando a gente assumiu, a gente falou, Padarodo é o presidente, o Michael é o coordenador, o Michael está com o bastão para ajudar, né? Entendi. Lembro que a primeira missão que eu tive, quando eu recebi, estava em vez de ter a jornada, você lembra? Jornada Sim, do Rio, a Jornada Mundial da Juventude. foi em 2013. É. Sim. Foi no O ano que padre eu fiz virou, TLC. para mim e falou assim, Maicon, eu quero o encontro do TLC lá. Eu falei, meu Deus, só te faltam 2 meses. Durante a jornada. A gente fez. Aí a gente foi acolhido lá pela família do TLC de Campo Grande, da paróquia de Santana, e fizemos um encontro. A Tiara estava lá. Tiara, o Tava. Antônio. Um dia chuvoso, frio pra dedéu. E foi maravilhoso. Foi um baita do encontro legal. Teve até telecista da Itália lá, sabe? Lotamos a igreja. Maceió tava em peso lá, sabe? Tava um monte de gente bacana lá, assim. Então foi muito gostoso. Eu me lembro na época eu não fui, mas foi uma galerinha boa aqui de Salvador para a JMJ. Muito interessante. E isso que você ia falar da questão das ondas, né? Teve a primeira, a segunda e essa Ah, terceira, essa proposta da terceira. isso. Agora a gente está pensando numa terceira onda que é fazer expansão, né? A gente vai expandir o TLC, a gente vai olhar e vamos olhar quais são as regiões que a gente gostaria de entrar para a gente ter uma maior representatividade no nosso mapa, né? Então, isso aí foi uma exortação até do próprio Bortolin, que a gente teve uma reunião esses dias, e aí ele falou, poxa, vamos fazer essa terceira onda. Então, para organizar a coisa, a gente vai promover um novo censo, né, nacional para entender onde nós estamos, como nós estamos, tudo mais. E a partir daí a gente vai olhar para o mapa e vamos ver aonde que a gente precisa atacar, né? Atacar quer dizer a gente investir mais tempo para conseguir fazer um trabalho bem feito, né? Claro, não vai ser um trabalho que o TLC nacional vai lá fazer uma implantação, não. A gente vai pegar um TLC daquela região, que já tem a característica de trabalho daquela região, e a gente vai pedir para esse grupo, a gente pode ajudar, a gente pode se fazer presente, tudo mais. Mas a ideia Nossa, do bom. TLC Nacional não é ele ser o protagonista das coisas, entendeu? Ir lá e fazer. É até um posicionamento meu. Eu não visito TLC, eu não visito curso, né? Por exemplo, eu visitei alguns, eu posso falar, pô, Michael, mas você visitou o meu. Eu visitei, eu fui num TLC aí, não lembro qual Acho- paróquia. Aqui em Salvador você veio. Eu fui num TLC, né? Porque a gente não tinha nenhuma previsão de fazer algum encontro, a data estava batendo, eu já estava de passagem por aí, e aí eu fui num TLC até que o Daltinho, na época, coordenou, né? Sim. Ah, foi o E aí eu da fui. São Paulo Missionário. São Paulo Missionário, isso O mesmo. Padre Foi Cleiton. lá na casa da irmã Dulce, né? Isso, no Na casa convento de do retiro. Amanda. Isso. E aí nós somos. Então, assim, eu conto nos dedos das duas mãos e sobra dedo quantos TLCs eu passei, né? Como nacional, tá?
Por quê? Porque para mim TLC é TLC. E o jovem que está lá fazendo TLC, Blapa Nacional, que importância tem? Não tem importância. Então, eu gosto de estar reunido com as lideranças, entendeu? Então, eu faço grupo, faço um encontro de liderança, a gente vai lá, a gente conversa, fala de nível de liderança, fala de trabalho e tudo mais. Não tem como você falar, porque a TLC foi feito para você fazer o curso e implementar, falar sobre matraca, falar a linha do tempo lá do TLC, né? Você não vai ficar falando de organização nacional em TLC, né? Mais ou menos isso. Tiara perguntou se tem algum estado que não tem TLC, sabe? Ah, tem. O Acre não tem. Pronto. Tá fácil. Aí, Tiara, no Acre não tem TLC. Mas a gente tem TLCista lá. Nós temos um padre lá que passou uns 2 anos em Campinas, junto ao Padre Haroldo, e ele tem a pretensão de fazer o TLC lá. Eu tentei implantar o TLC quando eu morei em Brasília, no Distrito Federal, e eu sei que tem TLCista de Salvador lá, não sei se tem ainda, e tem TLCista do Rio de Janeiro que mora lá, que é o Bruno Feitosa. Nós até... Amazonas também não tem, né? Tem N estados que não tem, Amapá não tem, tem um monte de estado. O norte é muito carente, não tem TLC no norte, tá? Já fica bem mais fácil falar, né? O norte não tem TLC e para o sul a gente chega somente até Santa Catarina, tá? Agora os outros estados, os estados litorâneos, quando eu mostro o mapa do censo do TLC, eu pinto onde tem TLC e basicamente o litoral até Pernambuco tem TLC para baixo, tá? Entendi. Incluindo o Espírito Santo e tudo mais. Aí para cima a gente não tem TLC, tá? Então Hum, o Nordeste, Alto e o Norte ali não tem. Centro-Oeste tem alguma coisa, tá? Mas não tem em todos os lugares também. A nossa ideia é colocar representatividades mais afastadas, entendeu? No caso, pegar esses locais, talvez que não tenham TLC, mas que talvez já tenham TLCista e, através dessa pessoa, com alguém próximo, fazer essa intermediação, né? É porque Você quer também ver por fica. a Tiara falou interessante, né? Que eu falei do litoral, né? Por quê? Porque tem a BR-116. Simples, né? Imagina que na década de 70 avião não era tão fácil. Então, como que fazia missão? Carro. Então, é Carro. muito mais fácil você fazer pela BR-116, né? Indo até o Nordeste e voltando, que você faz em 2, 3 dias de carro. 3 dias, né? Salvador é mais perto de Campinas, né? Mas imagina você chegar até Maceió. Maceió foi de carro. Complicado. Me fala um pouco sobre o Instituto Padre Haroldo, porque, como você falou antes, tem a questão do lá no início, né? As pessoas que iam fazer o retiro do TLC eram exatamente essas pessoas que tinham dependências, né? Envolvidas com drogas. E aí foi a partir daí que surgiu essa ideia da criação do Instituto. O Instituto, ele nasceu, o padre ele já tinha experiência com gangues de rua lá em El Paso, né, nos Estados Unidos. Quando ele foi recebeu a missão lá do superior dele para ir para essa região, então ele começou a trabalhar com os meninos de rua. Tanto que lá nessa cidade tem uma rua com o nome dele. Ele foi recebido lá uns 4, 5 anos atrás, com festa, paradas na cidade. Foi muito lindo, né? Legal. Ah, eu tive o prazer de conhecer o sobrinho do Padre Haroldo quando eu morei nos Estados Unidos e ele morava tipo uma cidade do lado de onde eu estava estudando lá, então foi bem legal isso. E ele contou algumas histórias daquela época. Mas quando ele chegou aqui no Brasil, ele começou a trabalhar com a mesma coisa, né? Então ele tem uma história. Ele pegou um avião emprestado aqui em Campinas, que ele sempre foi muito influente, sempre conversou e conquistou as pessoas, e aí emprestaram um avião para ele. Ele é piloto de avião, Sim, né? sim. E aí ele sobrevoou Campinas, e aí ele achou aquela casa lá, que é a Casa Amarela, naquela fazenda Lafayette, como eu falei para vocês. E aí ele queria começar uma obra ali, e o que que ele fez? Ele marcou onde era, depois desceu, foi lá a pé, e aí foi de carro, né? Chegou até lá, e estava tudo fechado, porque já tinha, os filhos já tinham ido embora, né? O casal Lafayette tinha falecido há muito tempo. Ele pegou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, colocou o telefone dele atrás e foi embaixo da porta. E aí depois de um tempo ele recebeu a ligação. Tá aqui no livro, conta essa história. E recebeu a ligação e aí falam para ele que ele poderia usar lá a Casa Amarela. E o parceiro de trabalho dele, aí é bem legal lembrar, é bem legal você conhecer o fundador para entender um pouco das características do movimento que ele quis desenvolver. O Dr. Saulo,
que era o cofundador da FEAC, presidente da FEAC na época, e foi presidente da FEBRACT, né? Ele era ateu, né? E era um dos grandes amigos do padre. E construiu um baita de um trabalho de comunidade terapêutica, né? Para você ver, são os amigos que o padre criava. O diálogo interreligioso do padre sempre foi muito bom. Ele sempre colocou, ele levou para Canção Nova budista, pastor evangélico, rabino para falar sobre o problema de droga, entendeu? Então é isso que ele quer. Ele quer o diálogo interreligioso. Ele quer que as pessoas conversem com o diferente, se aproximem através do que aproxima as pessoas. Não precisa conversar sobre aquilo que nos afasta, vamos conversar sobre aquilo que nos une. Essa era a pegada do padre, né? É desse jeito que ele trazia as pessoas para perto dele. O Instituto Padre Haroldo nasceu através desse trabalho, né? Porque ele fazia, né? Ele tinha, tem a história aqui que ele conversou com o Quércia, que era o prefeito de Campinas na época, e o Quércia doou um espaço para ele, que é onde ele colocou uma casa de acolhida dos meninos que ficavam abandonados na rua. E como que ele levava esses meninos para essa casa? De bicicleta. Não sei se você lembra, na abertura da jornada, a gente colocou um pontilhão e o Jefferson, que era o padre fazendo a encenação, pegava os meninos e levava. Era isso que a gente estava querendo retratar naquele momento, entendeu? Que ele ia exatamente lá embaixo do Laurão, que é um pontilhão que tem em Campinas bem grande, e ali tinha a Casa Guadalupana, que foi um espaço cedido pelo prefeito da época, que era o Quércia, né? Então ele sempre foi muito próximo, né, da política, para tentar trazer as coisas para ele, mas ele nunca comprou briga também com questão de política. O Padre Haroldo, ele tinha uma arte de não se envolver, sabe, com essas coisas, assim, né? Ele acolhia todo mundo, mas não se envolvia. A intenção dele era sempre o objetivo da obra dele, né? Então ele ia através desses meios, mas sem criar problema com ninguém. Alguém, a gente já está aqui, próximo de acabar a nossa live. O Bortolinho, eu vi que ele entrou na nossa live. Bem-vindo, Bortolinho, está aqui com a gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi algumas perguntas que foram subindo, mas a gente foi respondendo durante a live. Se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer. A Tiara falou, né? A Tiara falou, faz outra jornada. Teve gente falando de jornada. Foi, a Adriana também falou para fazer outra jornada. A gente ia ter agora, nós teríamos agora no mês de julho a Semana Missionária, né? Que estava sendo programada lá em Curitiba, na Arquidiocese de Curitiba e na Diocese de São José dos Pinhais. Acabou que a gente adiou isso para fazer no ano que vem por causa da pandemia. Então a gente vai ter a Semana Missionária com jovens indo para as dioceses lá e convivendo alguns dias naquela realidade, né? E a gente vai ter também a jornada, né, 5 anos depois da primeira jornada. Então, em 2022, a ideia é ter uma próxima jornada nacional do TLC também. Então, aí o pessoal vai ficar ligado, se preparar para daqui a 2 anos a gente estar participando dessa jornada. Só que nessa eu vou para participar, né? Porque, nossa, trabalhei, hein? Trabalhei, eu acho que das pessoas que mais trabalharam ali foi o Guilherme, né? O Guilherme, ele foi um desbravador ali junto, porque, não sei se você lembra, eu estava morando nos Estados Unidos e no Canadá na época, né? Foi, eu me lembro que o Guilherme estava bem, bem ativo durante os 50 anos. Eu servi de voluntária, então ele era um dos nossos contatos no grupo que eu estava, então realmente ele atuou bastante. É verdade. O Gonçalo perguntou aqui de outras cidades. A gente tem uma história de um grupo de TLC no Paraguai, pelo pessoal de Ponta Porã. A gente tem o TLC da Itália, que é muito forte, eu tenho contato com eles direto. Tem um problema com a língua, eles não falam inglês e eu não falo italiano, né? Então a gente traduz ali alguma coisa. E a gente tem a notícia do pessoal de Pouso Alegre, de um telecista que implantou um TLC em Buenos Aires, na Argentina. Mas como a gente trabalha sempre com a realidade CNBB, a gente acaba não entrando muito nesses outros grupos. Entendi. Nosso tempo já está aqui acabando, infelizmente, mas o bate-papo foi muito bom. Muito obrigado, Maicon, por ter participado conosco aqui. Para a gente de Salvador foi uma felicidade estar fazendo essa live. A gente até, no nosso grupo do TLC, do WhatsApp, fez meio que uma simulação de um retiro, né? Já que a gente está, infelizmente, devido a essa pandemia, não está tendo os retiros. Então, quem acompanha lá nosso grupo do WhatsApp
viu que a gente foi fazendo alguns momentos, né, pontuais do retiro, a gente foi revivendo por fotos, por músicas, no nosso grupo do WhatsApp e aqui no Instagram com a live para conhecer um pouco sobre o movimento nesses 3 dias. Então, o TLC de Salvador agradece a sua disponibilidade, sua participação, né? Aí a Tiara botou, ouvir nosso coordenador nacional. Oh. Foi muito bom estar conosco esses dias. Sua presença hoje, agradeço a todos, né, que participaram conosco nessa live, que tiveram também presente nos outros dias. Ó, tem alguém aí, Ronaldo, tá? Maicon aparece em Pernambuco. Vou aparecer que eu tô com saudade de bolo de rolo. Ó, Ronaldo, é um bom, grande é bom, abraço, é Ronaldo. bom. O Ronaldo tem uma iniciativa muito bonita que são os terços, tá? Ele tá sempre divulgando nos grupos lá do TLC, os terços dele. Sim, 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 já vi, já vi. Aí todo mundo agradecendo a presença de Maicon. Então fica aqui o nosso agradecimento, né? Obrigada a todos que participaram. Fazer uma oração do Ave Maria, né? Pedir a intercessão da Virgem de Guadalupe sobre nossas vidas, sobre sua vida, que você continue nessa sua jornada, nesse seu trabalho junto ao movimento, e que o TLC continue a marcar e a alcançar a vida de muitos, né? Esse projeto que Padre Haroldo começou e é que até hoje tem rendido frutos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Filho do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Não esqueça que amanhã às 9 da noite, no canal do TLC do YouTube, Movimento TLC e também na nossa fanpage, Movimento TLC também, a gente tem live lá com o Bortolinho, o Luizinho, e vai ter o Júlio de Campinas também amanhã na live, tá bom? Sim, sim, é isso mesmo. Lá na página do TLC Nacional, convido todos a estar participando, né? Qual é o horário amanhã? Às 9 da noite. 9, pronto. Ou sigam também a nossa página, né, do TLC Salvador, no YouTube, no Instagram. Continuem seguindo para estarem acompanhando as nossas atividades, né? A gente fechou agora esse período dessas lives, mas vão vir outras atividades aí nos próximos meses. Legal. Obrigada a todos que participaram. Grande abraço, pessoal. Beijo. Sempre Beijo. mais alto. Tchau, Sempre tchau. mais alto. Tchau. Telecista, tua força irradia.